Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula da nossa gramática da língua portuguesa e o assunto de hoje vai ser aquele que cai em diversos concursos, processos seletivos, enfim. Estamos falando dos sinais de pontuação. Então, vamos juntos e convido vocês para embarcarmos nesta jornada. Então vamos lá. Os sinais de pontuação são basicamente oito sinais de pontuação. Esses sinais, de certa forma, nos ajudam a ler o texto. O texto em si, para que possamos entendê-lo de uma forma plena, não só na leitura, que a nossa prática precisa ser na leitura em si, mas não só da leitura em si, mas da escrita. Para nos fazermos entendidos, nós precisamos pontuar corretamente o texto. E para pontuar corretamente o texto, nós precisamos tomar posse de alguns conceitos, algumas ideias, algumas informações que nos ajudarão a entender o texto e escrevê-lo usando corretamente os sinais de pontuação, ok? Então, como eu havia falado, são 8 sinais de pontuação. Você tem o ponto de interrogação, que é esse aqui, o ponto de exclamação, os dois pontos, os irmãos, a vírgula, que é onde tem mais regras, ponto e vírgula, reticências e o travessão, ok, gente? Então, nós temos aqui 8 sinais de pontuação aqui para podermos compreender o texto. Okay? Nem sempre o texto tinha sinais de pontuação. Claro que o texto era feito de uma forma corrida e o que valia era o contexto. Por isso que por muitos anos os textos eram muito mal entendidos, mal interpretados, mal compreendidos, exatamente pelo fato de que muitas pessoas não conseguiam entender bem por causa da falta que alguns elementos não existiam. E aí os sinais de pontuação foram criados exatamente para facilitar, para que não se perdesse a interpretação, para que não se perdesse a leitura, para que não se perdesse o sentido do texto. E o primeiro sinal de pontuação a ser criado foi a vírgula. E fica como curiosidade, mas o nosso foco não é esse, ok? Mas vamos lá. Sinais de pontuação, para que servem? Servem para representar aspectos da entoação, como eu vou ler esse texto, a forma como eu vou entoar esse texto, delimitar constituintes da frase, ou seja, onde eu tenho que parar, onde eu tenho que prosseguir, onde eu tenho que respirar, e principalmente representar tipos de frase. Por exemplo, se a frase é afirmativa, se a frase é exclamativa, se a frase é interrogativa, se a frase é imperativa, os sinais de pontuação vão nos dizer. Por exemplo, quando você está na sua rede social e você digita algo, a pessoa não tem como entender qual o seu sentimento frente àquela escrita. Ela vai interpretar do jeito que ela quiser. Ela vai achar que você está com raiva, vai achar que você deu uma resposta que não era para ter dado, que não agradou, e simplesmente você respondeu. Então, os sinais de pontuação minimiza esta falta de compreensão e de entendimento, ok? Mas, enfim, ponto. Para que serve o ponto? O ponto final. O ponto final marca o fim de uma frase. Ou seja, a ideia acabou. Aquela ideia que você queria transmitir, você conseguiu transmitir em uma frase única. Quando diz assim, acabei de ler o livro. Ponto final. Porque a frase já quis dizer tudo que você gostaria de expressar. A menina do mar, ok? O teu lugar é ali. Então, estas frases aqui, elas demarcam o fim de uma ideia.
Então, se demarca o fim de uma ideia, usa ponto final, ok? Mas também o ponto não só serve para isso, ponto final. O ponto serve para marcar uma abreviatura, né? Marca uma abreviatura. Então, quando você tem aqui a abreviatura de senhor, SR ponto, doutor, DR ponto, abreviação de alguns termos, advérbios, ADV, professor, abreviação prof, ponto. Então, também demarca uma abreviação, não é? Mas não abreviação no sentido de sigla. Sigla é outra coisa. A abreviação é quando uma palavra você não quer completar. Por exemplo, você fala assim, pontuação. Você fala ponto e bota o pontinho aqui, você abreviou, ok? Então, os sinais de pontuação, o ponto final, serve para marcar um fim de uma frase e marcar uma abreviatura, ok? Mas também eu tenho o sinal de pontuação da interrogação. Esse é mais fácil, mais simples, porque ela é utilizado como final de frase interrogativa. Quando pergunta assim, o tojo e a uze também são flores? Então você sabe que aqui é uma pergunta, ok? Então tenha muito cuidado, porque isso confunde na hora da leitura. Por quê? Porque muitas pessoas, na hora da leitura, elas vão lendo, né, é utilizado como final de uma frase interrogativa, o tojo e a uso também são flores. Aí a pessoa, quando vê o ponto final, ele levanta a entonação. O nosso português tem disso, né? Se fosse o espanhol, por exemplo, você tem um sinal aqui, o sinal de interrogação, que é um sinal ao contrário, é no início, né? Então ele está no início e no final normalmente, porque aí você já sabe que tem que ler como uma pergunta, né? E também o ponto de interrogação não só serve para essa pergunta, mas pode combinar-se com outros sinais de pontuação. Como você diz assim, como é que isto foi possível? Você tem uma pergunta e uma admiração ao mesmo tempo, um susto, né? Aí você pode utilizar a interrogação com a exclamação, não está errado, não tem problema algum, desde que você esteja fazendo uma pergunta e ao mesmo tempo você está tentando demonstrar um tipo de sentimento ali, ok? Então este é o ponto de interrogação. Nós também temos o ponto de exclamação, que é utilizado no final de frase exclamativa, né, quando o sentido de demonstrar emoção, quando você diz assim, o perfume dela é tão enjoativo, então você está tentando expressar um tipo de emoção sobre a frase, né? Utiliza-se depois de uma interjeição, né? Ó, né? Quando questão de admiração, ó, ok? Utiliza-se no final da frase imperativa para dizer que é uma ordem, que você está impondo algo, né? Põe a flora naquela jarra. Então aqui está dizendo aqui, ó, que você está dando uma ordem. Então sempre no final de frase imperativa você vai ter o sinal de exclamação, tá? Pode combinar-se com outro sinal de pontuação também. Que maçada, hein? Aí você tem aqui, ó, a exclamação mais a reticência, que dá a ideia de continuidade, ok? Então é isso para que serve o sinal de exclamação, ponto de exclamação. Também nós temos os dois pontos, né? Os dois pontos que introduzem uma enumeração. É como se você estivesse introduzindo uma sequência de fatos. Quando você diz assim, ó, para a festa do rapaz vieram várias flores. Aí você quer pontuar, citar várias flores. Aí você coloca 2 pontos. Aí você começa a gladiola, a túlipa, a begônia, a rosa e o cravo. Então você introduziu aqui uma enumeração. Começou uma enumeração, você sabe que vai enumerar fatos? Coloca sinal de 2 pontos. É a mesma coisa nas receitas, quando diz assim, modo de preparo. 2 pontos, porque ali você vai começar uma enumeração. Ingredientes, 2 pontos, porque ali você vai introduzir uma enumeração. E também introduz o discurso direto. O que é um discurso direto? É quando você vai representar a fala de um personagem. Quando diz assim,
Só os gladiolos não gostam e dizem 2 pontos. Aí você reproduz o que o gladiolo falou, o que os gladiolos falaram, ok? Então, você tem aqui uma introdução do discurso direto. É para dar início, para dizer alguém vai falar, um personagem vai se pronunciar. Aí você coloca os 2 pontos, reproduzindo a palavra ou a expressão na íntegra do jeito que a pessoa mencionou. Aí você usa os 2 pontos, ok? E temos a vírgula. A vírgula é onde nós temos mais regras, mas com a prática de leitura, com a prática de algumas outras coisas, daí para a gente poder assimilar. Então, regra número 1 da vírgula. Usa-se a vírgula para separar, numa enumeração, os termos com a mesma função sintática. E você separa, por exemplo, o emprego da vírgula no período simples. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Então você está aqui num período considerado simples, ok? Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática também. Pode ser utilizado o e no último elemento aqui, eliminando a vírgula. Regra número 2. Usa-se vírgula para separar aposto. Nós sabemos aqui que o aposto é uma explicação também, né? Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagens da imprensa mundial. Então aqui você tem um aposto, é uma explicação. Então você poderia dizer logo, Fernanda Montenegro recebeu homenagens da imprensa mundial. Mesmo sendo sujeito aqui e verbo, mas aqui pode ser colocado a vírgula por se tratar de uma explicação de um elemento que surgiu a mais, ok? Regra número 3 da vírgula. Usa-se vírgula para separar vocativo. Vocativo é invocação, vocativo é chamamento. Bom dia, senhor H. Maria, chame seu pai. Então você tem aqui a regra da vírgula para separar vocativo. Feliz Dia dos Pais, papai. Ok? Então você tem aqui a função da regra da vírgula. Regra número 4. Usa-se vírgula para separar adjuntos adverbiais ou locuções adverbiais deslocadas. Só um adendo aqui, gente, deslocada é o seguinte, é quando você tem aqui, sujeito, verbo, complemento, ok? A frase original precisa vir com sujeito, verbo e complemento. O adjunto adverbial, ou adjuntos adverbiais, ou locuções adverbiais, ou elementos que são complementos, às vezes ele vem na frente. Quando ele vem na frente, ele precisa vir por uma vírgula, para dizer que ele não é dali, mas a ênfase está nele. Por exemplo, durante o carnaval na Bahia, não choveu. Então, se você fosse colocar essa frase original, não choveu na Bahia durante o carnaval. Entendeu? Então, você tem aqui uma deslocação do adjunto adverbial. Ok? Mariana sorria satisfeita. Aí, se você fosse colocar aqui para deslocar, satisfeita, Mariana sorria. Ou Mariana satisfeita sorria. Porque o correto gramaticalmente, não gramaticalmente, mas o sintaticamente correto seria sujeito, verbo, complemento. Tá vendo aqui, Aí você tem aqui aqui que vai para frente. Aí você desloca porque não está seguindo a ordem sujeito, verbo, complemento. A mesma coisa aqui, você diz sujeito, complemento, verbo. Não está na ordem, então você separa isso por vírgula, ok? Predicativos do sujeito deslocados também são separados por vírgula. Esses exemplos aqui que nos ajudam. Regra número 5. Usa-se vírgula entre nomes de lugar e data. Número do endereço. Por exemplo, Brasília, 10 de fevereiro de 1999. Rua do Ouro, vírgula, 229. Ele está dizendo que o uso da vírgula aqui entre os nomes e datas e lugares. E também de endereço.
Regra número 6 da vírgula. Usa-se a vírgula para separar palavras ou expressões explicativas. O diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão. Então você tem aqui uma expressão que está explicando um termo que foi mencionado anteriormente. Tá? Regra número 7. Usa-se vírgula quando se omite um termo da oração. Que elipse ou zeugma. Por exemplo, nós preferimos café e eles chá. Ou seja, você omitiu aqui o preferir. Nós preferimos café e eles preferem chá. Mas aí você não quis falar. Então você usa a elipse, omite aqui. E usa-se vírgula para dizer que tem um termo que está omisso aí. Regra número 8. Usa-se a vírgula para separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Então você tem aqui um tipo de oração subordinada adjetiva e explicativa separada por vírgula. Regra número 9. Usa-se vírgulas para separar orações intercaladas. As ofensas, disse ela, foram graves. Então você tem oração aqui intercalada. Então você foge aqui, sujeito, verbo e complemento. Tem um elemento aqui que entra que se chama intercaladas, ok? Depois dessa enxurrada aqui de uso de vírgula, nós não podemos usar a vírgula entre os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, não se separam. Você diz assim, até a subida até o mirante deixou a criança cansada, ok? Então, isso aqui é para dizer que não usa vírgula. Quando essa subida até o mirante, vírgula, deixou a criança cansada. Porque você tem aqui, sujeito, verbo e complemento. Não se separa sujeito do seu predicado, de imediato. Verbo e complementos também não se separam. Os sujeitos preocupam-se com o efeito estufa. Então, você também não tem vírgula aqui nesses termos essenciais. E depois da conjunção coordenativa aditiva e, não se usa. Né? Então, você tem aqui um acréscimo. Né? Quando você diz assim, por exemplo, a criança chorava, eita letra, e cantava ao mesmo tempo. Não é ilógico isso. Mas só para dizer o seguinte, não se emprega a vírgula depois da oração, da conjunção coordenativa aditiva e, porque aqui é um acréscimo. Então, a criança chorava, vírgula, e cantava. Não, porque o e aqui elimina a vírgula e vice-versa. Só que tem uma regrinha que diz que existem alguns momentos em que você vai usar a vírgula depois do e, da conjunção coordenativa aditiva. Então, são em 3 casos, tá? Quando as orações coordenadas tiverem sujeitos diferentes, aí você usa vírgula. O homem vendeu o carro e a mulher protestou. Então, você tem aqui sujeitos diferentes. Então, o e aqui, você vai acompanhar com a vírgula. Vão usar as duas sem nenhum problema. Uma não vai eliminar a outra. Quando a conjunção e viver repetida com a finalidade de dar ênfase, ou vier, né? Vier repetida com a finalidade de dar ênfase. E chora, e ri, e pula de alegria. Também pode utilizar sem nenhuma dificuldade. E quando a conjunção e assumir valores distintivos que não sejam da adição, adversidade e consequência, por exemplo. Então, vamos lá. Coitada, estou muito e ainda assim não fui aprovada. Na verdade, seria estudou muito, né? Coitada, estudou muito e ainda assim não foi aprovada. Então, desconsidere isso aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Coitada,
estudou muito e ainda assim não foi aprovado. Então essa regra diz que é quando esta conjunção assume a função de adversidade, ok? Ou consequência nesse momento. É a mesma coisa. Olha aqui um quadrinho. Ajudem um ladrão. Ufa! Mas por que você não está prendendo ele? Vírgula, senhora. Ou seja, então ajudem o ladrão. Sem a vírgula, está dizendo aqui que você tem que ajudar o ladrão. Ok? Então, se você ajudem um ladrão, vírgula, ok? Aí seria mais corretamente. As reticências. As reticências marcam uma suspensão ou interrupção da frase. Ou seja, como se ela fosse continuar, mas que você não deu a continuidade ou deixou a entender. Ó. Se eu soubesse o que queres dizer, aí você coloca as reticências, tá? E podem combinar-se com outros sinais de pontuação. Não me digas. Aí você tem a exclamação pela surpresa e a exclamação e as reticências como se estivesse dando continuidade. Ok? O travessão utiliza-se no início de um enunciado em discurso direto, quando diz assim, é um sol pequenino, disse a menina do mar. Então você está reproduzindo a fala aqui de um personagem, introduzindo um discurso. Alguém vai falar, o personagem vai falar. Para dizer que o personagem está falando, você usa aí o travessão. Okay? E utiliza-se para intercalar uma palavra ou frase. Quando diz assim, ali no mar, e retomou a palavra, adeus, adeus. Por que o travessão está aqui? É como se ele estivesse exercendo a função de um parênteses aqui, dos parênteses, ok? Que você está enfatizando aqui uma fala, ok? Aí você tem a vírgula, que já foi falado, sujeito mais verbo, né? Não se utiliza vírgula, verbo e complemento, que nós já falamos, e nome e complemento, que também nós já falamos. Faltou aqui, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque faltou, vou pegar isso aqui, faltou o ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula serve aqui para você dar procedimento a enunciados. Deixa eu pegar aqui um exemplo que já tem aqui, ó. Um exemplo aqui para a gente ver o ponto e vírgula, gente. Lá na regrinha. Deixa eu voltar aqui. Paciência. Aqui, ó. Por exemplo, se fôssemos seguir aqui a regra, se fôssemos pegar a regra gramatical ao pé da letra. Então, nós temos aqui, ó, sinais de pontuação. Servem para que servem, né? Aí teria aqui um ponto. Ou servem para 2 pontos. Aí, representar aspectos da entoação, ponto e vírgula. Delimitar constituintes da frase, ponto e vírgula. Representar tipos de frase, ponto final. Então, ela serve para separar aqui os termos que estão enumerados. É como se fosse uma pausa mais longa. Então, o ponto e vírgula serve exatamente para isso aqui. Por que o último elemento eu coloquei o ponto final? Porque encerrou-se aqui exatamente as ideias que ele gostaria de mencionar. Ok? Então, é isso aí que serve, para isso que serve o ponto e vírgula. Ok, gente? Então, deixa eu passar aqui para dizer já aqui um muito obrigado a você, para ficar aqui, isso aí. Obrigado aí por ter nos acompanhado. Sucesso, faça as atividades, reveja a aula e eu tenho certeza que será sucesso. Valeu? Abraço, galera. Tchau, tchau.